Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. A nossa Santa Eucaristia será celebrada nas seguintes intenções: pelos falecidos: Luísa Nunes Anchieta, um dia; 11 meses, Lourdes Costa Pacheco; Gilson Dares Baraco, 1 ano, Antônia de Farias Costa; 1 ano e 3 meses, Hilda Fonseca Franciscone; 2 anos, Rafael Franciscone Neto; 3 anos, Léa de Moura Gonçalves; 3 anos, Marli Maciel de Azevedo; Francisca Rosa Maciel; Amélia Vieira Furtado; Armindo Saraiva Padrão Júnior; Alderi; Bibiana da Conceição; Carmelita Santos; Carmindo Saraiva Pardão; Cláudio Antero dos Santos; Eulália Santos; Floriano Santos; Francisco Santos; Ideusuíte Santos; José Antero dos Santos; José Gentil Santos; Antônio dos Santos Gomes; José dos Santos Gomes; Maria José dos Santos; Madalena Joana Marde; Maria Aparecida Quaresma; Maria Conceição Santos; Maria Ermelinda Santos; Maria Francisca de Jesus; Maria Genilza Santos; Maria Santos; Nadir Dantas Santos; Neuza Santos; Nilba; Maria de Lourdes Pacheco de Figueiredo; José Pacheco de Figueiredo; Hildon Pacheco de Figueiredo; Onesíforo Santos; Regina da Silva Gomes; Roque Santos; Ubaldino Mendonça; Valda Mendonça; Paulo Afonso Rodrigues. Em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida, pelos aniversariantes: 62 anos, Norma Sueli Nogueira da Silva; Irmã Maria Luciana de Jesus; Alberto Batista de Azevedo; Norma Sueli Nogueira da Silva; segundo domingo do tempo comum, mês vocacional missionário. Com alegria e esperança, estamos numa etapa do ano litúrgico que chamamos de tempo comum ou tempo durante o ano. Celebra-se neste tempo não um aspecto especial do mistério pascal, mas o próprio mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente aos domingos. Hoje, a liturgia nos revela que em Cristo somos chamados, tal São Sebastião, a ser santos, uma santidade que se concretiza em missão solidária. Na semana em que nos preparamos para a festa do padroeiro da cidade e da arquidiocese, revivemos a vocação que recebemos no dia do nosso batismo, para anunciarmos com alegria que o Cordeiro imolado, Jesus Cristo, tira o pecado do mundo.
Bom dia. Bom dia. Uma grande salva de palmas ao nosso santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, nossa arquidiocese também, de nossa paróquia. É sempre uma alegria poder fazer parte desse itinerário que Deus um dia colocou no coração do nosso cardeal, de visitar lugares não só religiosos, mas também culturais, importantes da nossa missão na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E a nossa igreja de São Sebastião e Santa Cecília sempre é contemplada dentro desse itinerário de trezena, de missão, de visitação dessa imagem peregrina de São Sebastião. E é com alegria que mais uma vez, em mais um ano, acolhemos o nosso cardeal Dom Orani nessa missa de preparação para as festas do padroeiro da nossa cidade e também do padroeiro de nossa paróquia. Dom Orani, seja muito bem-vindo. É uma alegria nesse domingo, segundo domingo do tempo comum, abrindo esse tempo de graça, receber o Senhor em nossa comunidade paroquial. Ao nosso cardeal também uma grande salva de palmas, o nosso reconhecimento pelo seu trabalho, a sua missão em nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Obrigado, Padre Felipe, que é o pároco local e também vigário episcopal aqui do vicariato. Agradecemos a Deus pela missão que aqui desempenha e também em nossa arquidiocese. E é sempre uma alegria, durante a trezena, passarmos por aqui já de antiga tradição. E hoje, nesse dia do Senhor, o domingo, celebramos essa Eucaristia. Nós, saudação Padre Adaê, também que é vigário paroquial, ao diácono, a todos vocês, irmãos e irmãs que aqui vieram, ao vereador Márcio Santos também, com a sua equipe, e aqueles que nos ouvem e veem ou acessam a Web TV Redentor, transmite a celebração, além das páginas digitais. Até o Márcio Alberto também está aqui, além das nossas mídias digitais também, né, aqui pelo YouTube, canal e Facebook, que transmite também a celebração, tanto as da diocese como as da paróquia. Estamos no segundo domingo do tempo comum, né, tempo comum que vai celebrando essa presença da igreja na história, no cotidiano, o encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor. E ao mesmo tempo nos preparamos, o próximo domingo é o domingo da palavra, que foi instituído pelo Papa Francisco. Será quando na catedral iremos distribuir as Bíblias que nós estamos acolhendo durante a trezena para as pessoas em situação de vulnerabilidade, para que além do café, além do almoço, além da quentinha, também tenham a Bíblia, a palavra de Deus, para alimentar suas vidas também. Portanto, passos importantes nessa nossa caminhada. Estamos no ano vocacional missionário, dentro da nossa caminhada arquidiocesana, como nós promulgamos na nossa carta pastoral, que foi assinada na festa da unidade, e a trezena de São Sebastião tem como tema São Sebastião vocacionado à missão. Portanto, tudo fala da missão. E o Papa Francisco também começou as suas catequeses de quarta-feira sobre a missão e evangelização como essenciais para a igreja. Portanto, é um ano importante de nós refazermos as forças para ver aquilo que é permanente. A missão é permanente, mas de quando em quando necessitamos de colocar mais combustível para poder fazermos melhor, né? Não fazer as mesmas coisas de sempre, mas darmos alguns passos a mais. Irmãos e irmãs, iniciamos a celebração com o nosso ato penitencial. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nele somos todos chamados à santidade. Leitura do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse Ele: Não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Eu disse, eis que vem, ó Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Sacrifício e oração não quisestes, mas obriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faça a vossa vontade, guarde em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios, vossa lei não fechei os meus lábios. Eu disse, eis que vem, ó Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que vem, ó Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como a pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós, depois de terminado o tempo do Natal, entramos logo no tempo chamado comum, ou durante o ano. Nesse ano começamos na terça-feira. A primeira semana terminou e começamos hoje, já a segunda semana do tempo comum, quando nós vamos celebrar essa presença de Cristo na história e na vida cotidiana, no dia a dia da nossa vida. Tanto o mistério da encarnação, que recentemente celebramos com o Advento e Natal, como também o mistério da redenção, com a Quaresma e a Páscoa, que iremos celebrar daqui a um mês aproximadamente. Dessa forma, o tempo comum durante o ano nos fala de como viver a nossa vida no dia a dia, acolhendo, aceitando Jesus Cristo como Senhor, e anunciando aos irmãos e irmãs dentro da nossa história. A palavra de Deus hoje, ela praticamente abre os domingos do tempo comum, já que o primeiro domingo, o tempo comum, é a festa do batismo do Senhor, que acaba sendo o final do tempo do Natal. Aparece para nós justamente, nós caríssimos irmãos e irmãs, que essa apresentação de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já anunciado no Antigo Testamento, como nós ouvimos hoje, e também que identifica os discípulos de Jesus, como nós vimos Paulo também na introdução da carta, discípulo de Jesus Cristo e anunciador de Jesus Cristo. Então, tudo isso nos indica e nos mostra o direcionamento que a liturgia nos dá, uma vez celebrado o mistério da encarnação, que nós somos chamados no dia a dia da nossa vida, na caminhada de cada dia, a acolher e anunciar o Senhor Jesus Cristo como aquele que tira o pecado do mundo, aquele que renova o mundo com o perdão, com a reconciliação, com a redenção, e torna Deus próximo de nós com o mistério da encarnação. Para todos nós é uma oportunidade de nós, ao abrirmos praticamente o tempo comum, de vermos como é que isso acontece em nossa vida. Isso vem ao mesmo tempo dentro de uma proposta da igreja, como dizia no início, da missão, da missionariedade. Ninguém pode anunciar Jesus Cristo, não pode falar de Jesus Cristo se não o encontrou. Não adianta, nós não somos pessoas que fazem uma aula de história, que conhecem a história e falam
como se nada tivesse a ver com a história. Nós somos pessoas que celebramos a presença atual do Senhor, e por isso nós não falamos de Jesus como alguém que nós aprendemos pela história que existiu, mas quem nós o encontramos, de quem nós o encontramos, e ao mesmo tempo que é a nossa vida, que é a razão da nossa existência, e que não existe outro nome a ser anunciado a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabemos que o Senhor é histórico também, podemos também conhecê-lo pela história, mas o anúncio da boa notícia é daqueles que têm encontrado o Senhor e com entusiasmo faz com que o contágio do bem aconteça. O encontro com o Senhor transformou nossas vidas. Mesmo que nós nascemos na igreja, fomos batizados crianças, também chega um momento da nossa vida em que esse encontro se torna um pouco mais claro. Num certo momento da nossa história, ou alguém se converteu mais tarde, ou então alguém que foi crescendo na fé e foi enxergando a ação do Senhor na sua própria vida e foi encontrando o Senhor Jesus Cristo e foi tendo como centro da sua existência. Existem muitas formas, muitas maneiras de Deus atuar e agir no coração de cada um. Mas não tem como anunciá-lo se nós não estamos envolvidos por essa presença do Senhor Jesus Cristo. João Batista, ao dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aquele que estão anunciando, que é maior do que eu vim para isso, né? Ele é alguém que já desde o ventre de Isabel estava anunciando. A criança estremeceu de alegria no meu ventre, disse Isabel a Maria, quando da visitação. E João justamente pôde, depois do seu tempo de deserto, de penitência, e ao começar a vida pública de Jesus, ali justamente no batizado no Rio Jordão, justamente João vai ver que o Espírito Santo vem sobre ele, como ele testemunha aqui. Aquele que me diz para fazer isso, sobre quem você vê descer o Espírito Santo, é ele, o Messias. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a pensar nesse tempo que nós iniciamos agora, como um tempo de fazer coisas extraordinárias no comum da vida. É tempo comum, mas não é tempo para que a gente faça as coisas comuns, porque a gente possa ver o extraordinário no dia a dia. E o extraordinário é realmente essa presença de Deus em nossa vida. E essa nossa vida e que consequentemente que nos impulsiona para frente. O lema do terceiro ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho, nos remete um pouco aos discípulos de Emaús. Estavam cansados, desanimados, mas Jesus se coloca no meio deles e começa a explicar-lhes a Escritura, o sentido de tudo, e depois parte o pão e seus olhos se abrem. E eles vão recordar, não estava ardendo o nosso coração quando nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos esse tempo especial na igreja, o tempo comum, de vermos como viver o extraordinário da revelação de Cristo, de Jesus Cristo em nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Pedimos ao Senhor que também nós, nesse ano vocacional missionário, de nós renovarmos e reavivarmos esse grande dom do Senhor, da nossa vida animada pela evangelização e para a evangelização. Porque, sem dúvida, que nós sabemos que a missão é permanente. Desde que nós somos batizados até o último suspiro, nós somos chamados de missionários. Há uma graduação de possibilidade, de ministérios, desde uma Santa Teresinha, menos Jesus, que é poder das missões, que nunca saiu do seu convento, mas tinha um ardor missionário, e até um São Francisco Xavier, que desde que começou a pregação, pegando aqueles transportes da época, foi até as costas da China, onde morreu, pregando o evangelho, batizando as pessoas, levando as pessoas a formarem comunidade. E nesse entre São Francisco Xavier e Santa Teresinha, tem várias nuances que nós podemos nos situar. Como ser missionário, como viver a nossa missionariedade permanente. Porém, meus irmãos e irmãs, temos que também admitir que uma coisa que é permanente, de vez em quando precisa de uma dose de reforço. Uma necessidade de reforçar um pouco mais, animar um pouco mais a nossa vida. Porque nós vamos acostumando a fazer o dia a dia.
As missões que nós falamos tanto, pode ser que nós temos aquele momento, recordamos com muito carinho, no Rio de Janeiro, as missões populares, e a pessoa recorda com carinho, mas aquele tudo foi um momento importante que deu realmente gás para sermos missionários. Mas depois a gente vai como que se acostumando. A gente vem à missa, a gente fala para as pessoas, tem a catequese, tem as reuniões, mas nós necessitamos de algo que renove e restaure as nossas forças, para vermos ainda mais e melhor esse tempo. Por isso, o ano vocacional missionário, que nós vemos na Arquidiocese, e a Terezena, São Sebastião, vocacional da missão, nos fala disso tudo. Na carta pastoral, contemplamos vários aspectos com relação a isso, mas começando com São Sebastião, nosso padroeiro. Ele foi missionário junto aos cristãos perseguidos, junto aos cristãos que estavam condenados à morte, junto aos demais soldados, e depois que tentaram matar, primeira vez através das flechadas, ele foi também missionário, já não mais como soldado, né, mas como missionário ele foi até o imperador também. Alguém que tinha encontrado Jesus Cristo, deu a vida pelo Cristo e não tinha outro jeito de viver, anunciando Jesus Cristo, testemunhando, mesmo em ambiente perigoso, como ele vivia ali no império, né, ao lado do imperador. Ou seja, o encontro com o Senhor nos faz audazes, animados, corajosos de evangelizar. E aqui em Bangu tem muita gente que tem o direito de ouvir a palavra de Deus, tem o direito de ter uma luz na sua vida para poder contemplar e saber desse amor de Deus, mas que por razões várias, até por má vontade muitas vezes, nunca quis vir a uma igreja ou participar de uma comunidade. Nós somos chamados, de um lado, a crescer na fé nesse tempo, a cada vez mais renovar o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, não só saber que Ele existiu historicamente, mas como é que nós o encontramos, quem Ele é para nós, quem sou eu para vocês, vai lembrar Ele, vai perguntar para a gente, mas também para que nós possamos contagiar, no meio de tantas coisas negativas e ruins do mundo de hoje, tanta violência, tanta maldade, tanta divisão, tantos problemas, como é que nós podemos passar semeando o bem, de quem realmente se alimentou da palavra de Deus, de quem se encontrou com o Senhor e passa anunciando Jesus Cristo, nosso Senhor, às pessoas. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a missão começa com a nossa própria vida. A missão é testemunhar. Papa Bento XVI e também o Papa Francisco têm repetido muito isso. A igreja aumenta não por nós obrigarmos as pessoas e a convencermos, mas por atração. Eu recordo muito bem na Epifania, quando falava de Jerusalém estar no alto, toda iluminada, vindo camelos, dromedários, vindo de longe, correndo para lá. Assim também a igreja é chamada a ser uma comunidade de irmãos, na fraternidade, que se perdoam, que caminham, que leva a atrair as pessoas para essa luz de Cristo que está presente no meio de nós. Daí vem que a pior coisa que pode nos acontecer é a nossa divisão, a nossa separação, as brigas internas na igreja, que acaba não deixando com que transpareça Cristo presente no meio de nós, para que nós cada vez mais possamos transparecer essa luz de Cristo em nossa vida. Na diversidade de dons, de ministérios, várias situações, nós somos chamados a nos amarmos uns aos outros e a caminharmos de tal maneira que essa luz transpareça através de todas as nossas atitudes. E essa é a nossa luta de conversão cada vez mais, de mudança de vida, para que nós possamos também, como João, anunciar ao mundo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vem para transformar os corações, renovar as pessoas, renovar as vidas. Eis aí justamente como nós abrimos praticamente o tempo comum, de viver no dia a dia, no cotidiano, esses momentos extraordinários do encontro com o Senhor, que tem transformado nossas vidas, e tem muitas pessoas que também têm o mesmo direito de buscarem e deixarem se transformar. Tem muita gente que necessita, e muitas vezes, meus irmãos e irmãs, isso vem através de atitudes concretas nossas, não só na igreja, e não só com quem nós conhecemos, até quem nós não conhecemos. Eu lembrava nessas nossas conversas durante a Terezena, de 2 episódios que tem nada a ver, digamos assim, com uma evangelização tradicional, que pode haver também, de bater numa casa e falar da sua experiência de Cristo.
No tempo que havia ainda banco com caixa, hoje não tem mais, os mais antigos já sabem disso, né? Que ia lá para trocar cheque, para pagar conta, tudo mais. E tinha 5, 6, 7, como é o tamanho do banco, até 10 caixas que recebiam. Tinha um deles que tinha assim, uma fila maior. E foram verificar se ele, por acaso, era mais lento que os outros. Falaram, não, desenvolve o trabalho muito bem, mas que mais gente prefere ele. Qual que era a diferença? A atenção. A atenção às pessoas, a preocupação com quem chegava, às vezes a pessoa que não sabia muito bem das coisas, logo saía xingando, mas logo explicava. Ou seja, alguém quer ser bem atendido. A pastoral da acolhida na igreja é muito importante, mas não só para entregar o folheto, mas que nós saibamos nos acolher uns aos outros, nos sentir irmãos uns dos outros. Outro fato foi de um casal que estava numa cafeteria, tomando um café, e quando veio servir, a senhora que veio servir, serviu de maneira muito brusca e muito de cara feia. E a esposa falou, não, eu vou reclamar com o gerente, que não se viu uma coisa dessa, se viu dessa forma, nós estamos pagando o café, né? Mas não, calma, você não sabe o que aconteceu, ela pode perder o emprego por causa disso. E a hora que foi pagar, falou, não sei o que te aconteceu, mas Deus a ama e nós temos graças por você ter servido. Ela começou a chorar e começou a contar a história do que tinha acontecido na sua própria vida. Tem muitas coisas, meus irmãos e irmãs, que a gente pode evangelizar com gestos concretos, em coisas bastante humanas no dia a dia, né? Não só falando na casa de alguém, também isso, mas também fazendo círculos bíblicos, também fazendo as reuniões de comunidade, né? Ouvindo a palavra de Deus e partilhando a palavra de Deus. É uma gama enorme de possibilidade para apresentar Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Que nós possamos também encontrar os caminhos, pessoalmente, familiarmente, comunitariamente. A Arquidiocese está programando como fazer também os vários cursos, as várias visitas, os vários símbolos também desse ano. Mas o importante é que nós tenhamos esse espírito, com esse ardor, com o renovado ardor missionário. Nós comecemos esse novo ano. Estamos começando o ano civil praticamente, depois de passado o começo de ano, com São Sebastião, que passa por aqui. Ele realmente que tem esse espírito missionário, que nos impulsiona e nos convida para também sermos missionários hoje. Como nós ouvimos na palavra de Deus, essa apresentação do Senhor, já previsto no Antigo Testamento, anunciando por João Batista, e ao mesmo tempo vendo Paulo para dizer que ele é o discípulo que anuncia o Senhor. Também seja assim a nossa vida, renovando ainda mais a nossa missionariedade. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Deus Santo e Todo-Poderoso, irmãos e irmãs, elevemos nossas preces, dizendo: ouvi-nos, Deus bondoso, pela Santa Igreja de Deus, para que, através de palavras e obras, manifeste sempre mais ao mundo que só em Cristo podemos vencer plenamente o pecado. Rezemos. Pelo Papa Francisco, por nosso arcebispo Dom Orani, pelo clero, demais ministros e por todos os agentes de pastoral,
para que a semelhança de João Batista mostrem com firmeza o Cristo Salvador, rezemos. Pela trezena de São Sebastião, para que a presença da imagem peregrina nos impulsione ao anúncio do amor de Deus em nossa comunidade e em toda a cidade, rezemos. Por nós, que hoje nos reunimos para celebrar a Eucaristia Dominical, para que, aproveitando das graças desta celebração, sejamos testemunhas de que só em Jesus podemos construir um mundo de paz. Rezemos. Pai Santo, acolhei compassivo as nossas preces, e como nada podemos sem a vossa graça, dai-nos sempre sentir a vossa amorosa e convertedora presença por Cristo nosso Senhor. Amém. Orar, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito
por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos de todos os santos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Urani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Monsenhor Mário Nogueira Filho, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Amen.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão, por Cristo nosso Senhor. Amém. João Batista mostrou o Cordeiro de Deus aos discípulos daquele tempo. A todo instante, a igreja manifesta o Cordeiro imolado. E nós, como igreja, somos convidados a fazer o mesmo em todos os momentos de nossa vida. Temos a ajuda da bem-aventurada Virgem Maria, do querido São Sebastião e de todos os santos e santas de Deus. Oração a São Sebastião. Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós derramastes vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz. Livrai-nos da epidemia corporal, moral e espiritual. Fazer que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos de nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. Convido que você tome esse envelope branco que está no seu banco. Hoje, terceiro domingo do mês, dia de nós contribuirmos com a obra de nossa paróquia. Dona Ani, após reformarmos o nosso templo, nós, com o início da pandemia, assumimos o desafio da reforma da nossa casa paroquial, concretizamos, e logo em seguida, com a reabertura da igreja, assumimos o compromisso da reforma do nosso prédio pastoral. O senhor deve estar bem lembrado das minhas angústias iniciais, desde o início, quando o senhor chegava aqui nos primeiros anos, aquele banheirinho que tanto me angustiava, eu dizia, a gente vai ter que construir um banheiro novo. Quantas foram as vezes que Dona Ani também visitou a nossa paróquia e tivemos que ir para almoços com comitivas de São Sebastião, para salões, para outros lugares, inclusive shopping, porque não tínhamos como acolher na nossa casa paroquial. Do tempo do início da pandemia para cá, não sei se o senhor vai conhecer hoje, se vai dar tempo, mas já temos uma laje gourmet, olha que coisa bonita, né? Já capaz de acolher tanta gente, já temos uma cozinha paroquial que não tínhamos, já temos um depósito também que não tínhamos. Estamos pintando todo o nosso prédio pastoral, estamos revestindo todo o prédio, o piso do nosso prédio pastoral, enfim, com a ajuda da nossa comunidade, todo terceiro domingo do mês, desse envelope branco, no valor de R$30, a nossa comunidade contribui, favorecendo a nossa obra. Então, mais uma vez, vamos, nessa comunhão de trabalho, colocar a nossa oferta diante do Senhor, trazermos o nosso envelope com a nossa contribuição, em favor das obras de nossa paróquia.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podemos sentar mais um instante. Permita-me, Dorani, os nossos avisos paroquiais. Hoje ainda, às 10h30, teremos mais uma missa em nossa paróquia. Meio-dia, a nossa missa no shopping. E às 19h também a nossa missa paroquial. No dia de São Sebastião, nossas missas, dia 20 de janeiro, serão celebradas às 7, 9, 11, 14 horas e 17 horas, esta última missa. Voltamos a celebrar lá fora, seguida de procissão. Desde o início da pandemia não tínhamos mais a nossa procissão. Voltaremos esse ano testemunhar a nossa fé pelas ruas do nosso bairro de Bangu. E para anteceder e preparar essa festa, na terça-feira nós esperamos toda a comunidade paroquial para começarmos o nosso tríduo de preparação. Terça, quarta e quinta-feira, às 19 horas, estaremos recebendo um sacerdote que estará nos ajudando a entrar no mistério da vida e missão do padroeiro da nossa cidade, da nossa arquidiocese e da nossa paróquia. Convidamos toda a comunidade para estarmos juntos ao longo de toda essa semana. No dia de São Sebastião, ainda com o retorno da nossa procissão, nossas pastorais estarão com as nossas tradicionais barracas. Também teremos show com música ao vivo na nossa praça. Será um dia de confraternização e de testemunho de fé no nosso bairro de Bangu. Nossa festa termina no dia 5 de fevereiro, no Centro de Convivência de Padre Miguel. Ao meio-dia nós estaremos comemorando o nosso almoço paroquial com um show de prêmios. Os prêmios são uma TV de 32 polegadas, um fogão de 4 bocas, um micro-ondas, uma bicicleta. O almoço custa R$ 25,00 e ao comprar o almoço você ganha uma cartela do bingo. E aqueles que desejarem outras cartelas avulsas do nosso bingo, estará sendo vendido no valor de R$ 10,00. Lá fora, nossos agentes de pastorais têm o show de prêmio e o almoço para vender, aqueles que já desejarem adquirir. Nossas catequistas estão lá fora para acolher as inscrições daqueles que têm crianças em idade de catequese, a partir dos 7 anos de idade, mas antes, aqueles também que já quiserem trazer a criança para a pré-catequese, nossas catequistas estarão lá fora para acolher a sua inscrição. Nossa catequese retorna agora em fevereiro e nós queremos acolher novas crianças que estão nesse tempo de fazer esse processo de catequese de preparação para a primeira comunhão. Após a missa, nossas catequistas estarão lá fora para acolher aqueles que desejarem. Por fim, nós estamos inaugurando essa semana a nossa lojinha. Ainda não está toda ela pronta, mas já estamos com a disponibilidade de várias imagens, também objetos de devoção que nos remetem ao nosso padroeiro São Sebastião. Você vai encontrar essas 2 camisas. Adquira, venha devidamente paramentado para a festa de São Sebastião. Vem cá me ajudar, por favor, alguém. Estenda a camisa. Frente e verso. E verso. Frente e verso. Pronto. R$ 40,00 cada camisa de São Sebastião aqui na nossa lojinha. Você pode adquirir e é mais uma conquista da nossa paróquia. Certamente esse lugar servirá para divulgar cada vez mais aquilo que é da nossa devoção, proposta de formação. Será certamente um lugar em que poderemos, nesse centro de Bangu, encontrar tantas realidades que nos ajudam, tanto a devoção quanto a nossa formação particular. Mais uma vez, Dorani, nosso agradecimento, de modo especial hoje, por ter nos motivado à missão.
Eu particularmente gosto de dizer que Deus vai ao encontro dos homens através dos homens. Meditávamos isso no mistério do Natal, olhando para a figura da Virgem Maria. Eu sempre gosto de dizer essa expressão, olhando para a missão que os profetas tinham diante do desejo de Deus. Quem irá por mim? Tantos profetas responderam, eis-me aqui. Obrigado por ir ao encontro dos nossos corações com o seu ministério. Obrigado pelo seu pastoreio na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. O Senhor tão dedicado, olhar a sua missão na Arquidiocese do Rio de Janeiro e perceber que o tempo passa e o Senhor continua com o mesmo vigor. Essa trezena de São Sebastião, tão cara ao seu coração, certamente muito nos ajuda a entender tantas graças do mistério da nossa fé, manifestada através de um santo e através do seu ministério, que nós temos a oportunidade de contemplar essa graça. Muito obrigado mais uma vez pela presença em nossa paróquia. Dorani retornará à nossa igreja no dia 8 de março para celebrar os 350 anos do bairro de Bangu. Nossa missa será às 19 horas. Teremos a alegria mais uma vez de partilhar do seu ministério, da sua vocação, do seu pastoreio, do seu cuidado, do seu olhar atento, não só às realidades paroquiais, mas também a tudo aquilo que a nossa paróquia é convidada a viver também no diálogo social, no diálogo cultural, e aqui celebrará os 350 anos do nosso bairro de Bangu. Obrigado, deputado Márcio Galberto, Soraya, obrigado, vereador Márcio Santos, pela presença, pela sempre presença, sempre um olhar sempre atento também ao nosso bairro de Bangu. É uma alegria poder recebê-los nesta Eucaristia. Mais uma vez, uma salva de palmas ao nosso cardeal, nosso agradecimento e reconhecimento pelo seu trabalho e missão. Agradeço ao Padre Felipe pelas palavras, cumprimentos ao deputado e ao vereador, a todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs. O Padre Felipe tem missa às 10h30, eu tenho às 10, só que é outro lugar, né? Então tem que, desculpe não poder sair com mais calma, quem sabe em março vai dar mais tempo de sair com mais calma, né, quando chegar para a festa do aniversário de Bangu. Mas hoje eu vou ter que sair correndo, né? Então não vou poder cumprimentar muita gente, mas deixo o nosso abraço a todos vocês, né? Foi assim que marcaram, missa às 9, às 8 aqui e às 10 aí no Santíssimo, né? Então, assim, e é lá com um transmissor de rádio, você chegar no horário, né? Uma boa festa a vocês todos, um bom domingo, um bom início de ano também, ano civil, agora também tempo comum, o Senhor conduz as nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, inclinai-vos para receber a bênção. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Amém. Volva para vós, Senhor, e vos dê a sua paz. Amém. Seja bendito o nome do Senhor. Glória para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a